Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão de física da Escola Naval, nesta nossa videoaula de número 13. Uma questão sobre estudo dos gases. Um reservatório fechado contém certa quantidade de um gás ideal. A pressão inicial, P0, igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. No primeiro processo, esse gás é lentamente aquecido de T0, igual a 27 graus Celsius, até uma temperatura T1. No segundo processo, um pequeno orifício é aberto na parede do reservatório e, muito lentamente, deixa-se escapar um quarto do conteúdo inicial do gás, mantendo-se, porém, a temperatura constante. T2 igual a T1. Ver gráfico. Sabendo que, ao final do segundo processo, a pressão do gás no interior do reservatório é P2 igual a 0,900 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, o valor de T2 em graus Celsius é. Então, temos aqui o gráfico da pressão, né, em Newton por metro quadrado. Veja que cada valor aqui, né, que temos no eixo vertical deve ser multiplicado por 10 a quinta. E aqui a temperatura no eixo horizontal em graus Celsius. Lembrando que, né, normalmente nas equações, nas fórmulas que usamos, como para um gás ideal e nas transformações, por exemplo, isobáricas, isotérmicas, etc., a temperatura ela é em Kelvin, sempre em Kelvin, e usamos uma letra maiúscula. Uma vez que aqui está sendo usado a temperatura em graus Celsius, né, por meio de um T maiúsculo, vamos fazer o contrário. Vamos usar nas equações um T minúsculo, né, e representando temperaturas em Kelvin. Ok? Então temos aqui o primeiro processo, vamos chamar aqui de 0 a 1, e o segundo processo de 1 a 2. Né? Então, aqui como dados iniciais, temos aqui a pressão inicial, como é 1 vezes 10 a quinta, vamos deixar só 10 a quinta, 10 a quinta Newton por metro quadrado. A temperatura, T0 aqui, T maiúsculo, de 27 graus Celsius, já transformando. Para Kelvin, somamos com 273, né? 273 mais 27, ficamos com temperatura inicial de 300 Kelvin, T minúsculo. A pressão, né, no final aqui do segundo processo, que é no ponto 2, 0,9, 0,900, vamos escrever apenas 0,9 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado, e desejamos a temperatura em graus Celsius T2. Então aqui vamos dividir aqui meus cálculos em duas etapas, de acordo com os processos. Então de 0 a 1, né, vamos considerar o volume constante, aqui o CT indicando que o volume é constante, e aí para esta etapa podemos, já que a transformação é isocórica, né, isométrica ou isovolumétrica, quando o volume é constante, a pressão é proporcional à temperatura em Kelvin. Então, P0 está para T0, assim como P1 está para T1. Temos o P0, 10 a quinta, e a temperatura em Kelvin, 300, que é igual a P1 sobre T1. Chamemos, né, esta igualdade de 1. Para o processo, o segundo processo, que vai de 1 a 2, além do volume, temos também
não é que a temperatura é constante. Então, volume e temperatura constantes. Só que agora não há uma variação, não é, na quantidade do gás presente no sistema. Independente da unidade que, né, possamos usar, aqui vamos trabalhar com número de mols, ok? Então, o que vai acontecer? Como escapou 1/4 do que tínhamos lá no sistema inicialmente, então, no final, vamos ficar com 3/4, né, da quantidade inicial, né, presente no sistema, ok? Então, aqui o que deve ser levado em conta é o que fica no sistema, não o que escapa, ok? Então, o número de mols, né, no final do processo 2, ou seja, no ponto N2, é 3/4 da quantidade inicial, N0. Só que N0 e N1 são iguais, né, porque aqui de 0 a 1, né, aqui o volume, apenas o volume, manteve-se aqui constante, estamos considerando, né? E também o número de mols, né? O volume e o número de mols, ok? Então, variou o número de mols, a quantidade do gás no sistema só no processo 2, ou seja, de 1 a 2. Então, podemos relacionar, não é, o 2 com 1. Então, a quantidade final de mols é 3/4 da quantidade inicial, N1. Um lembrete aqui, a equação de estado de um gás ideal é igual, não é, a pressão vezes volume, não é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, R, vezes a temperatura, né, T, expressa em kelvins. Então aqui eu separo, não é, o que varia do que não varia nesse estudo aqui. Então a gente tem a pressão e o número de mols, né, isolando-se aqui à esquerda, e o que é constante, além do R, V e T. Ok? Então passamos aqui o N dividindo a pressão. Então, embora a pressão e o número de mols variem, né, mas a relação, o quociente P sobre N aqui no contexto é uma constante, já que o segundo membro é uma constante. Então, além dessa primeira relação aqui, para uma transformação isocórica, né, da proporcionalidade entre a pressão e a temperatura, também podemos aqui estabelecer uma proporcionalidade entre a pressão e o número de mols. Então, para, não é, a transformação de 1 para 2, P1 está para N1, igual a P2, né, está para N2. Então, P1 está para N1 igual a P2 sobre, no lugar do N2, vamos colocar 3N1 sobre 4. Próximo passo aqui, podemos cancelar o N1. Portanto, P1 é igual, passando, a fração para o numerador, 3/4 vai inverter, fica 4P2 sobre 3. Esse resultado é importante e com ele podemos calcular a pressão P1, já que temos a pressão P2, que é de 0,9 vezes 10 à quinta. Então, substituindo, aqui, fazendo aqui a continha, 4 vezes 0,9 dá 3,6, por 3 dá 1,2. Pressão P1, 1,2 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Então, finalmente, voltamos para a expressão 1 e calculamos a temperatura T2. Então, 10 à quinta sobre 300 igual a P1 sobre T1, que é a nossa expressão aqui que chamamos de 1. Então, substituindo os valores, vai restar só o T1 para ser calculado. E aí cancelamos 10 à quinta em cada membro, né, e fazendo aqui meios pelos extremos, implica que T1 é igual a 300 vezes 1,2, vai dar 360 Kelvin,
portanto, a temperatura em graus Celsius aqui vai ficar 87, porque subtraímos 273 dos 300. Quando desejamos passar de Kelvin para Celsius, subtraímos 273. O contrário de Celsius. Para Kelvin, somamos. Ok? Então, como a temperatura no processo, no segundo processo, de 1 para 2 é constante, e como foi dito na questão, T1 igual a T2, logo T2 vale também 87 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, a resposta é para esta questão da Escola Naval, nesta nossa videoaula de número 13. Desejo a todos sempre bons estudos. Obrigado mais uma vez pela presença no canal. Sejam sempre bem-vindos. E, se possível, inscrevam-se aqui no canal, incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula. E um abraço a todos.